Light Yagami é um dos tops estudantes do Japão. Ele aspira a ser um grande detetive um dia, como o pai dele, e tem um talento de uma inteligência absurda destinada à grandeza. Mas ultimamente ele vem sentindo que há uma necessidade urgente por justiça, já que ele tá bem frustrado com todos os crimes acontecendo e sente como se o mundo estivesse apodrecendo. Enquanto isso, no reino Shinigami, um deus da morte chamado Ryuki roubou um caderno de outro deus da morte. Ele roubou no reino humano porque ele pensa que seria entretenimento ver o que um humano iria fazer com aquilo. O que parecia ser um dia normal na aula, Light observa um caderno caindo do céu. Não há explicação lógica para aquilo, já que ninguém iria pegar, ele vai e pega para checar o objeto. Quando ele está lendo seu conteúdo, o caderno diz que tem o poder de matar qualquer um, apenas escrevendo o nome e pensando no rosto. Se a causa da morte for escrita, dentro de 40 segundos depois de escrever o nome da pessoa, a morte acontecerá. No entanto, se a causa da morte não for especificada, a pessoa simplesmente vai morrer de um ataque do coração. Light fica desacreditado daquilo e pensa que é algum tipo de pegadinha, mas carrega o caderno de qualquer forma, já que ele fica curioso. Quando ele chega em casa, ele lê o restante das regras, e depois de um tempo pensando sobre, ele decide testar o caderno. No entanto, logo quando ele pega a caneta, ele pensa que isso fará dele um assassino, mas aposta que não vai funcionar de qualquer forma. Ele vê o noticiário e descobre um criminoso segurando 8 pessoas como reféns, em uma creche. Depois de ver o nome e o rosto do criminoso, ele escreve o nome dele no caderno. Ele espera 40 segundos e nada foi reportado ainda, então ele pensa que não funcionou. No entanto, logo quando ele estava prestes a desligar a TV, algo acontece e os reféns começam a sair da creche. O repórter confirma que o suspeito foi achado morto lá dentro, o que deixa Light totalmente chocado. Ele diz que deve ser uma coincidência e no dia seguinte decide que ele vai ter que testar novamente para ver os resultados em tempo real. Ele olha ao redor da sua classe e vê um degenerado que ele não gosta, mas decide que seria inteligente evitar matar pessoas que ele conhece. Depois da escola, Light estava no caminho de casa quando ele vê uma mulher ser assaltada por um grupo de caras. Ele escreve o nome do líder e a causa da morte e logo em seguida acontece. Depois de ver o poder do Death Note em tempo real, ele se convence e percebe que o caderno da morte é real. Algum tempo passa e Light está no quarto dele olhando orgulhosamente para todos os nomes que ele escreveu, quando de repente nosso Shinigami favorito Ryuki aparece. A vista dele de primeira petrifica Light. No entanto, ele se apresenta e diz que aquele costumava ser meu caderno, e julgando pela sua risada você deve ter percebido que não é um caderno comum. Light se acalma e diz: bom, não tô surpreso, na verdade estive esperando por você. Ryuki acha Light interessante e explica que vários Death Notes caíram no reino humano, mas ele é o único a ter escrito essa quantidade de nomes. Light sente que alguém deve ser valente o suficiente para eliminar os restos da sociedade, para o mundo poder se mover na direção certa, um novo mundo onde as pessoas podem viver em paz e os que praticam o mal viverão com medo. Ele se sente como se ele fosse a justiça e está disposto a sacrificar sua alma para se tornar o deus do novo mundo. Várias semanas depois, todas as nações do mundo se juntam quando eles percebem que a morte de todos os criminosos não é natural. Eles estão um na garganta do outro porque eles não conseguem explicar como isso está acontecendo. Então é anunciado que eles terão que trazer o melhor investigador do mundo para o caso, chamado L. Todo mundo fica quieto e o homem disfarçado traz um notebook que o L usa para falar durante a reunião. Ele se apresenta pela primeira vez e diz para não se enganarem. O que estamos presenciando é um ato brutal de assassinato em série, um que é imperdoável, e ele precisará da total cooperação da ICPO e a polícia japonesa, o que confunde o chefe de polícia. No entanto, L revela que há uma forte possibilidade de que o culpado esteja no Japão, e que ele será capaz de provar isso depois dele confrontá-lo diretamente. Enquanto isso, Light aparece com um plano genial para esconder o caderno. Ele coloca um diário normal na gaveta, que ele acredita que irá satisfazer a curiosidade de qualquer um que olhar a gaveta, mas fez uma chave especial que ele insere debaixo da gaveta para levantar o fundo falso, onde o caderno da morte está escondido. E também, se qualquer um tentar e forçar a abrir o fundo falso, a coisa toda iria explodir. Ryuki está maravilhado sobre o quão bem Light pensa nas coisas, e pensa que o fogo é arriscado. No entanto, Light diz que ele prefere um pequeno incêndio do que ser executado. Algum tempo passa e o mundo todo parece estar falando sobre as mortes misteriosas que estão acontecendo. Na internet, muitas pessoas ficaram do lado dessa pessoa desconhecida, matando criminosos. Eles parecem ter escolhido o nome Kira, que deriva da palavra do inglês killer. Light não gosta tanto do nome dado a ele, mas está feliz que as pessoas estão apoiando ele. Enquanto Light está assistindo TV, o canal de repente muda para um repórter que diz que isso é uma transmissão mundial ao vivo da Interpol. Nós então vemos um homem com o nome Lindy L. Tyler, que diz que ele é o L. Ele diz o quão brutal é esses crimes e diz que ele não vai descansar até Kira ser levado à justiça. Light parece estar calmo e cheio de confiança de que ele não será pego. No entanto, o homem na TV diz que o que Light está fazendo é maldoso, deixando Light com raiva, já que ele acredita que qualquer que se opõe à visão dele são os verdadeiros maldosos. Então, sem hesitação, ele escreve o nome de Lin
Randy L. Tyler no caderno e pacientemente espera com um sorriso arrogante no rosto, dizendo que aqueles são os 40 segundos mais demorados da vida dele. Depois de 40 segundos, o homem na TV morre de um ataque do coração e Light começa a zoar dele, mas alguns momentos depois, Ellie aparece na TV assustando Light. Ele tá chocado que o plano dele de verdade funcionou e diz que ele não acreditaria nisso se ele não tivesse acabado de testemunhar isso, que alguém possa matar sem estar lá pessoalmente. Ellie diz: "Me escute, Kira, o homem na TV que você acabou de matar era um presidiário que tinha a execução marcada pra hoje. O homem não era o Ellie de verdade." E Ellie provoca Light dizendo: "Me mata", mas Light não pode, porque ele não conhece o rosto de Ellie. Então Ellie deduz bem ali que ele precisa de um rosto assim como precisa do nome pra matar. Ellie também revela que, embora a transmissão foi anunciada como uma live mundial, eles apenas transmitiram na região de Kento, no Japão. Então agora ele sabe onde ele está. Ryuki tá impressionado com Ellie, diz que não esperava que as coisas fossem ir tão bem assim, e não demorará até ele mandar Kira pra morte. Quando a transmissão acaba, Light fica enfurecido que ele foi completamente superado, e caiu direto na armadilha de Ellie. Ele diz que aceitará o desafio dele, e então os dois dizem ao mesmo tempo: "Eu vou caçar você onde quer que esteja se escondendo, e vou eliminar você. Eu sou a justiça." E é assim que a grande batalha de intelecto começa. Quando continua a investigar, Ellie percebe que os criminosos estão morrendo em certos horários. Para ser exato, os horários coincidem com as horas livres de um estudante. Ele compartilha isso com a polícia japonesa e também deduz que o culpado tem um conceito infantil do que é certo e errado. Então a probabilidade deles estarem lidando com o estudante é ainda mais alta. Algum tempo passa e os horários das mortes mudaram. Ellie percebe isso, claro, mas ele acredita que não é coincidência que assim que ele compartilha isso com a polícia japonesa, os horários mudam, para contradizer a teoria. Então agora Ellie acredita que há uma alta chance de Kira ser alguém com conexões à polícia japonesa. Muitos detetives decidiram sair do caso, já que eles estavam com medo de Kira. Enquanto isso, Light tá andando para casa e Ryuki informa ele que ele tem que ficar por perto até o Death Note estar finalizado, ou pelo menos até ele morrer, e deixa claro para Light que ele não tá do lado dele ou do lado do L, e que ele é meramente um espectador. Ryuki então informa Light que alguém está seguindo ele, o que é uma surpresa, já que ele não esperava que L suspeitasse da polícia tão rapidamente. Light percebe que esse cara será um problema para ele, então ele cria um plano para se livrar dele, mas antes dele poder começar a pensar, Ryuki fica tagarela novamente e informa que um Shinigami pode ver o nome de uma pessoa e a expectativa de vida dela acima das suas cabeças, porque eles têm olhos especiais. Ele tá dizendo pra Light isso porque um humano pode obter esses olhos, mas custaria metade da sua expectativa de vida. Light pensa sobre, mas recusa a oferta de Ryuki, dizendo que isso está fora de questão. Algum tempo passa e Light segue o plano dele conseguir o nome do homem que está seguindo ele. Ele entra no ônibus com uma garota, e o homem senta logo atrás dele. Na parada seguinte, o homem com uma arma entra pra assaltar o ônibus. Light passa um bilhete pra garota dizendo que ele vai tentar pegar a arma do cara. No entanto, aquilo era apenas uma farsa pro homem atrás dele engajar com ele. O homem revela que ele é um agente do FBI, então se chegar a isso, ele vai parar o assaltante. Light diz pra ele provar que ele não é um cúmplice e mostrar alguma identidade. O homem se assegura que ele não é Kira, já que Kira teria apenas matado o assaltante. Então ele mostra a identidade dele, onde nós vemos que o nome dele é Ray Pember. Light engana o assaltante fazendo ele tocar no pedaço do Death Note. Então ele surta quando vê Ryuki e corre pra fora do ônibus, onde ele é atingido por um carro e morre. Depois do incidente, o Ray vai pra casa, onde nós vemos a esposa dele chamada Naomi, que costumava ser uma grande detetive que trabalhou pra Ellie antes. Ela diz a Ray que a coisa toda do assalto no ônibus era suspeita e um pouco coincidente, mas Ray diz pra esquecer isso, já que ela concordou em deixar essa vida pra trás quando eles se casaram. Enquanto isso, Light decide esperar uma semana antes de fazer algo com Ray, já que atrairia muita atenção pra ele fazer algo agora. Quando o tempo chega, Light vai pra estação de trem pra esperar por Ray. Quando ele localiza ele se aproxima de Ray por trás, dizendo: "Se vire, você está morto." Ele prova que ele é Kira, matando um homem ali próximo, que acontece de ser um criminoso que escapou várias vezes por conta da falta de evidências. Kira informa que se ele não obedecer, ele matará sua esposa e família, e o Ray tá atordoado que ele sabe sobre Naomi, e Kira continua dizendo: "Veja que você está com seu notebook. Eu quero os arquivos contendo as identidades de todos os agentes do FBI que vieram pro Japão." Light instrui Ray a escrever todos os nomes dos agentes em um pedaço de papel que ele deu pra ele, e então pega o trem por 30 minutos para evitar qualquer suspeita, deixando o arquivo no trem quando ele sair. No entanto, quando ele sai do trem, ele tem um ataque do coração e se vira para ver Kira de pé ali, e diz Light com o último suspiro dele. Nós descobrimos que o pedaço de papel que Light entregou a ele era uma página rasgada do Death Note, então quando Ray estava escrevendo os nomes dos agentes, ele estava literalmente assinando a morte deles. No jantar, o pai de Light, o detetive-chefe Soichiro Yagami, revela que ele é o chefe da investigação ao Kira, e compartilha que 12 agentes do FBI
FBI morreram ontem. Light, claro, sabe disso, porque ele fez isso, mas age inocente a notícia e a irmã de Light implora pro pai dela sair, já que é muito perigoso. No entanto, Suichiro diz que ele não vai permitir o mal triunfar, e enquanto Light está imerso na conversa, ele fica de pé e diz que está orgulhoso de tê-lo como pai, e se algo acontecesse, ele mesmo acharia Kira e executaria ele. Enquanto isso, ele reduziu a força-tarefa para um grupo confiável, que tem um forte senso de justiça. Então ele cria um encontro para mostrar o rosto dele pela primeira vez, para provar que ele está disposto a fazer de tudo que puder para pegar Kira. Quando a força-tarefa aparece no hotel, eles acham o quarto que foi dito a eles que Ellie fica, e quando eles abrem a porta, eles ficam surpresos de ver que Ellie é apenas uma criança. Os detetives se apresentam, Matsuda, Izuha, Mugi e Yukita. Eles estão suspeitos de que esse não seja o verdadeiro Ellie, mas depois de conversar por algum tempo, eles se asseguram que ele é pra valer. Ellie sabe que Kira pode controlar suas vítimas antes delas morrerem, já que ele esteve mandando mensagens usando os prisioneiros na prisão. Ele conclui que Kira deve ser alguém que o FBI estava investigando durante um certo período de tempo. Na verdade, ele não tem dúvidas. Ele admite que perder 12 agentes do FBI foi perder a batalha, mas ele não perderá a guerra e a justiça irá prevalecer, o que encoraja a força-tarefa. Ele diz para a partir de agora chamar ele de Ryusaki e entrevista individualmente cada um deles antes de saírem. Enquanto isso, a esposa de Ray, Naomi, começou a investigar o assaltante de ônibus e descobriu algumas informações valiosas. Ela vai à sede da força-tarefa para reportar isso e diz que ela precisa falar com alguém para já. No entanto, é informada a ela que ninguém está lá. Poucos momentos depois, Light aparece, já que ele veio trazer para o seu pai algumas roupas. Ele escuta Naomi na recepção e oferece ajuda para ela entrar em contato com alguém da força-tarefa. Light caminha com Naomi e diz que quando o celular do pai dele estiver ligado, ela pode ligar para ele. Nesse meio tempo, ele descobre o que ela sabe sobre o caso Kira. Ela revela que Kira deve ser capaz de matar em diversas maneiras, e não apenas por ataque do coração. Light entra em pânico, já que essa informação poderia levar à prisão e execução dele. Ele escreve o nome dela em um pedaço rasgado do caderno, no entanto, nada acontece. Ryuki ri e ele percebe que o nome que ela deu mais cedo era um codinome, e ele deve descobrir o nome dela antes dela sair. Ele usa suas táticas mestras de manipulação para ganhar a confiança dela, dizendo que ele é secretamente um membro da força-tarefa, e ele pode recomendar ela para entrar, uma vez que ela trabalhou para ele antes. Depois de conseguir a identificação dela e escrever o nome, ele diz a Naomi que ele é Kira, logo antes dos 40 segundos acabarem, e nós vemos um olhar de partir o coração nos olhos dela, já que ela nunca pensou que Light poderia de fato ser Kira. Naomi então caminha para a morte dela, e aquela foi honestamente uma das maiores cenas de plot que eu já vi em animes. Quando ele escuta sobre o suicídio de Naomi, ele lembra de ter trabalhado com ela e que ela era uma forte e excelente agente do FBI, então é improvável que ela cometeria suicídio, e mais provavelmente ela estava tentando pegar Kira. Ele conclui que Kira deve ser alguém que o Ray Pember estava investigando e coloca vigilância em toda a casa do chefe Yagami. Enquanto isso, Light criou um sistema que ele saberia se alguém entrou no seu quarto, então quando ele chega em casa ele percebe que a porta dele foi aberta. Ele diz para Ryuki achar todas as câmeras em troca de algumas maçãs, e nesse meio tempo ele olha para algumas revistas educativas para fazer ele próprio se parecer com um adolescente normal. Ryuki encontra todas as câmeras, então agora Light cria um sistema onde ele pode matar criminosos sem ser visto, colocando uma mini TV no pacote de salgadinho e escrevendo nomes de criminosos que aparecem na transmissão. Ele pega uma batatinha e come, e depois de algum tempo ele suspeita que Light parece muito inocente, o que compreensivelmente irrita o chefe, já que o próprio filho dele está sendo suspeito de ser um assassino em série brutal. No dia seguinte, a escola de Light passa por uma prova importante. Tudo parece como um dia normal, até um professor gritar para um estudante sentar apropriadamente. Light vira sua cabeça e vê Ellie pela primeira vez. Eles se olham intensamente. Depois da prova, o diretor anuncia os estudantes top da prova, que acontece de serem ninguém mais além de Light e Ryusaki. Os estudantes percebem o contraste entre os dois, que Light parece um gênio arrumadinho e que almeja o sucesso, e Ellie parece o que eles chamam de gênio do mal. Depois do prêmio, Ellie diz a Light que ele basicamente sabe tudo sobre ele, e que ele tem algumas informações importantes em relação à chave para o caso. Light não sabe por que mesmo esse cara tá falando com ele. No entanto, Ryusaki lança a bomba e diz, eu sou Ellie, para ver como ele ia reagir. Light tá surtando na mente dele, mas tenta manter a postura e diz que ele não tem nada além de respeito e admiração por ele. Ela está com apenas 5% de certeza que Light é Kira, e tem um forte sentimento que ele não está errado de suspeitar dele. Quando Light chega em casa, ele se enfurece e diz, droga, ele me pegou, eu nunca fui tão humilhado. Ryuki fica surpreso de ver Light tão nervoso, porque ele normalmente é tão calmo. Light sabe que se ele conseguir matar Ellie agora, isso deixará óbvio que ele é Kira. Ele percebe que ele subestimou Ellie e declara que a luta continua, dando uma risada malvada. Ele percebe que eles não têm nenhuma prova contra ele, então será uma
uma disputa entre ele e Ellie, uma batalha de sagacidade. Na superfície eles serão colegas de classe, mas na realidade eles estarão na verdade investigando um ao outro. Light anuncia que há tempo ele vai conquistar a confiança dele, e uma vez que for dito pra ele o que ele quer saber, ele vai matar Ellie. E aí galera, curtiu esse recap? Eu não coloquei tudo que tem no anime nesse vídeo porque realmente vale a pena ver o que acontece. Sério galera, realmente vale a pena também se inscrever aqui embaixo no canal, pessoal. Toda semana pelo menos 3 vídeos aqui no canal. Vem fazer parte dessa comunidade. Já comenta aqui embaixo quem você prefere nessa batalha, o Kira ou o Ellie? Faz o Ellie. Ah, eu peço por favor também, deixa um gostei aqui embaixo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, galera. Ativa o sininho para não perder os vídeos novos. Isso é muito importante. Fazendo isso, é certeza que o YouTube vai te mandar os vídeos que saírem aqui no canal, beleza? Valeu galera, se cuidem.